Na Arca de Machado de Assis. 3 capítulos inéditos do Gênesis. Capítulo 1. Então Noé disse a seus filhos Jafé, Sem e Cã: Vamos sair da arca, segundo a vontade do Senhor, nós, e nossas mulheres, e todos os animais. A arca tem de parar no cabeço de uma montanha, disseremos a ela. 2. Porque o Senhor cumpriu a sua promessa, quando me disse: resolvi dar cabo de toda a carne, o mal domina a terra, quero fazer perecer os homens. Fez uma arca de madeira. Entra nela tu, tua mulher e teus filhos. 3. E as mulheres de teus filhos, e um casal de todos os animais. 4. Agora, pois, se cumpriu a promessa do Senhor. E todos os homens perecerão, e fecharam-se as cataratas do céu, tornaremos a descer à terra, e a viver no seio da paz e da concórdia. 5. Isto disse Noé, e os filhos de Noé muito se alegraram de ouvir as palavras de seu pai, e Noé os deixou sós, retirando-se a uma das câmaras da arca. 6. Então Jafé levantou a voz e disse: aprazível vida vai ser a nossa. A figueira nos dará o fruto, a ovelha a lã, a vaca o leite, o sol a claridade e a noite a tenda. 7. Porquanto seremos únicos na terra, e toda a terra será nossa, e ninguém perturbará a paz de uma família, poupada do castigo que feriu a todos os homens. 8. Para todo o sempre. Então Sem, ouvindo falar o irmão, disse: tenho uma ideia. Ao que Jafé e Cã responderam: vejamos a tua ideia, Sem. 9. E Sem falou a voz de seu coração, dizendo: meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família, a terra é de sobra, podíamos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor, e plantará, caçará, ou lavrará madeira, ou fiará o linho. 10. E respondeu Jafé: acho bem lembrada a ideia de Sem, podemos viver em tendas separadas. A arca vai descer ao cabeço de uma montanha, meu pai e Cã descerão para o lado do nascente, eu e Sem para o lado do poente. Sem ocupará 200 covados de terra. Eu outros 200. 11. Mas dizendo Sem: acho pouco 200 covados, retorquiu Jafé: pois sejam 500 cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio, que as divida no meio, para se não confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda e tu na margem direita. 12. E a minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se chamará a terra de Sem, e iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. 13. E tendo Sem aprovado a divisão, perguntou a Jafé: mas o rio? A quem pertencerá a água do rio, a corrente? 14. Porque nós possuímos as margens, e não estatuímos nada a respeito da corrente. Respondeu Jafé, que podiam pescar de um e outro lado, mas, divergindo o irmão, propôs dividir o rio em duas partes, fincando um pau no meio. Jafé, porém, disse que a corrente levaria o pau. 15. E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão: pois que te não serve o pau, fico eu com o rio, e as duas margens, e para que não haja conflito, podes levantar um muro, 10 ou 12 covados, para lá da tua margem antiga. 16. E se com isto perdes alguma coisa, nem é grande a diferença, nem deixa de ser
acertado, para que nunca jamais se turbe a concórdia entre nós, segundo é a vontade do Senhor. 17. Jafé porém replicou, vai bugiar. Com que direito me tiras a margem, que é minha? E me roubas um pedaço de terra? Porventura és melhor do que eu? 18. Ou mais belo, ou mais querido de meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia? 19. Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou a seu irmão. 20. Ouvindo isto, Cã atemorizou-se muito e começou a aquietar os dois irmãos. 21. Os quais tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo. 22. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo B. 1. Ora, Jafé, tendo curtido a cólera, começou a espumar pela boca, e Cã falou-lhe palavras de brandura. 2. Dizendo, vejamos um meio de conciliar tudo, vou chamar tua mulher e a mulher de Sem. 3. Um e outro, porém, recusaram dizendo que o caso era de direito e não de persuasão. 4. E Sem propôs a Jafé que compensasse os 10 covados perdidos, medindo outros tantos nos fundos da terra dele. Mas Jafé respondeu: 5. Porque não me mandas logo para os confins do mundo? Já te não contentas com 500 covados, queres 510, e eu que fique com 490. 6. Tu não tens sentimentos morais. Não sabes o que é justiça. Não vês que me esbulhas descaradamente. E não percebes que eu saberei defender o que é meu, ainda com risco de vida. 7. E que, se é preciso correr sangue, o sangue há de correr já e já. 8. Para te castigar a soberba e lavar a tua iniquidade. 9. Então Sem avançou para Jafé, mas Cã interpôs-se, pondo uma das mãos no peito de cada um. 10. Enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio, tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos dois irmãos, e começaram a vigiar-se um ao outro. 11. E disse Cã, ora, pois, tenho uma ideia maravilhosa, que há de acomodar tudo. 12. A qual me é inspirada pelo amor, que tenho a meus irmãos. Sacrificarei pois a terra que me couber ao lado de meu pai, e ficarei com o rio e as duas margens, dando-me vós uns 20 covados cada um. 13. E Sem e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo, vai plantar tâmaras. Guarda a tua ideia para os dias da velhice. E puxaram as orelhas e o nariz de Cã, e Jafé, metendo 2 dedos na boca, imitou o silvo da serpente, em ar de surreada. 14. Ora, Cã, envergonhado e irritado, espalmou a mão dizendo, deixa estar. E foi dali ter com o pai e as mulheres dos dois irmãos. 15. Jafé porém disse a Sem, agora que estamos sós, vamos decidir este grave caso, ou seja de língua ou de punho. Ou tu me cedes as duas margens, ou eu te quebro uma costela. 16. Dizendo isto, Jafé ameaçou a Sem com os punhos fechados, enquanto Sem, derreando o corpo, disse com voz irada, não te cedo nada, gatuno.
17, ao que Jafé retorquiu irado, gatuno és tu. 18, isto dito, avançaram um para o outro e atracaram-se. Jafé tinha o braço rijo e adestrado, Sem era forte na resistência. Então Jafé, segurando o irmão pela cinta, apertou-o fortemente, bradando, de quem é o rio? 19, e respondendo Sem, é meu. Jafé fez um gesto para derrubá-lo, mas Sem, que era forte, sacudiu o corpo e atirou o irmão para longe. Jafé, porém, espumando de cólera, tornou a apertar o irmão, e os dois lutaram braço a braço. 20, suando e bufando como touros. 21, na luta, caíram e rolaram, esmurrando-se um ao outro, o sangue saía dos narizes, dos beiços, das faces, ora vencia Jafé. 22, ora vencia Sem, porque a raiva animava-os igualmente, e eles lutavam com as mãos, os pés, os dentes e as unhas, e a arca estremecia como se de novo se houvessem aberto as cataratas do céu. 23, então as vozes e brados chegaram aos ouvidos de Noé, ao mesmo tempo que seu filho Cã, que lhe apareceu clamando, meu pai, se de Caim se tomará vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7, o que será de Jafé e Sem? 24, e pedindo Noé que explicasse o dito, Cã referiu a discórdia dos dois irmãos, e a ira que os animava, e disse, correi a aquietá-los. Noé disse, vamos. 25, a arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo C. 1, eis aqui chegou Noé ao lugar onde lutavam os dois filhos. 2, e achou-os ainda agarrados um ao outro, e Sem debaixo do joelho de Jafé, que com o punho cerrado lhe batia na cara, a qual estava roxa e sangrenta. 3, entretanto, Sem, alçando as mãos, conseguiu apertar o pescoço do irmão, e este começou a bradar, larga-me, larga-me. 4, ouvindo os brados, as mulheres de Jafé e Sem acudiram também ao lugar da luta, e, vendo-os assim, entraram a soluçar e a dizer, o que será de nós? A maldição caiu sobre nós e nossos maridos. 5, Noé, porém, lhes disse, calai-vos, mulheres de meus filhos, eu verei de que se trata, e ordenarei o que for justo. E caminhando para os dois combatentes. 6, bradou, cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando. E ouvindo os dois irmãos o pai, detiveram-se subitamente, e ficaram longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum deles. 7, Noé continuou, erguei-vos, homens indignos da salvação e merecedores do castigo, que feriu os outros homens. 8, Jafé e Sem ergueram-se. Ambos tinham feridos o rosto, o pescoço e as mãos, e as roupas salpicadas de sangue, porque tinham lutado com unhas e dentes, instigados de ódio mortal. 9, o chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de um e outro, e os cabelos de um e outro. 10, como se o pecado os quisera marcar com o selo da iniquidade. 11, as duas mulheres, porém, chegaram-se a eles, chorando e acariciando-os, e via-se-lhes a dor do coração. Jafé e Sem não atendiam a nada, e estavam com os olhos no chão, medrosos de encarar seu pai. 12, o qual disse, ora, pois, quero saber o motivo da briga.
13. Esta palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Jafé, porém, foi o primeiro que falou e disse: 14. Sem invadiu a minha terra, a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda, quando as águas houverem desaparecido e a arca descer, segundo a promessa do Senhor. 15. E eu, que não tolero o esbulho, disse a meu irmão: não te contentas com 500 covados e queres mais 10? E ele me respondeu: quero mais 10 e as duas margens do rio que há de dividir a minha terra da tua terra. 16. Noé, ouvindo o filho, tinha os olhos em Sem, e acabando Jafé, perguntou ao irmão: que respondes? 17. E Sem disse: Jafé mente, porque eu só lhe tomei os 10 covados de terra, depois que ele recusou dividir o rio em duas partes, e propondo-lhe ficar com as duas margens, ainda consenti que ele medisse outros 10 covados nos fundos das terras dele. 18. Para compensar o que perdia, mas a iniquidade de Caim falou nele, e ele me feriu a cabeça, a cara e as mãos. 19. E Jafé interrompeu-o dizendo: porventura não me feriste também? Não estou ensanguentado como tu. Olha a minha cara e o meu pescoço, olha as minhas faces, que rasgaste com as tuas unhas de tigre. 20. Indo Noé falar, notou que os dois filhos de novo pareciam desafiar-se com os olhos. Então disse: ouvi. Mas os dois irmãos, cegos de raiva, outra vez se engalfinharão, bradando: de quem é o rio? O rio é meu. 21. E só a muito custo puderam Noé, Cã e as mulheres de Sem e Jafé, conter os dois combatentes, cujo sangue entrou a jorrar em grande cópia. 22. Noé, porém, alçando a voz, bradou: maldito seja o que me não obedecer. Ele será maldito, não 7 vezes, não 70 vezes 7, mas 700 vezes 70. 23. Ora, pois, vos digo que, antes de descer a arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantareis as tendas. 24. Depois ficou meditabundo. 25. E alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza. 26. Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? 27. E nenhum dos filhos de Noé pôde entender esta palavra de seu pai. 28. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo. Fim. Na arca, de Machado de Assis. Fonte: Assis, Machado de. Obra completa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar 1994. V. Segunda. Texto proveniente de A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro, a Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Permitido o uso apenas para fins educacionais. Texto base digitalizado por Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística. http://www.cc.ufsc.gr/tilnupil/literatura/literat.html. Este material pode ser redistribuído livremente, desde que não seja alterado, e que as informações acima sejam mantidas. Para maiores informações,
escreva para. Estamos em busca de patrocinadores e voluntários para nos ajudar a manter este projeto. Se você quer ajudar de alguma forma, mande um e-mail para aí. Saiba como isso é possível.